Todas as pessoas no mundo são diferentes e cada uma é única. No entanto, alguns de nós temos características raras que ocorrem em apenas uma pequena porcentagem dos humanos. Você conhece alguém cujos ossos são mais duros que o concreto? Talvez seus cílios não cresçam em uma, mas em duas linhas, assim como os dentes dos tubarões? Nós vamos lhe contar sobre as características mais incomuns e estonteantes que somente poucas pessoas têm. Algumas são apenas características físicas divertidas, mas existem aquelas que o próprio super-homem invejaria. Ossos incrivelmente densos. Estudando o gene LRP5, responsável pela mineralização dos ossos, cientistas descobriram mutações que causam doenças acompanhadas de fragilidade óssea. No entanto, existe outro tipo de mutação do gene LRP5. Ela dá a uma pessoa ossos super densos, que são quase impossíveis de quebrar, e a pele é menos propensa ao envelhecimento. Tais ossos são várias vezes mais duros do que os de uma pessoa comum. Pessoas com tal mutação podem sair ilesas após um acidente de carro. Embora pareça legal, existem desvantagens. O crescimento excessivo dos ossos pode resultar em pressão sobre nervos e cérebro. Nos piores casos, essa mutação pode levar à perda auditiva. Outro problema acontece com pacientes idosos. Se necessitar de um substituto para uma articulação desgastada, seus ossos excessivamente densos não permitem que os médicos o ajudem. Sangue de ouro. Não é de ouro no sentido literal, claro que não, mas tem uma característica única: não possui antígenos. Na superfície de cada glóbulo vermelho, as pessoas geralmente possuem cerca de 342 antígenos, dos quais 160 podem ser encontrados em quase todo mundo. Se uma pessoa tem falta de pelo menos um desses antígenos, seu sangue é raro. Você pode imaginar quão incrivelmente raro é o sangue daqueles que não possuem quase 100% dos antígenos. Essa característica foi descoberta em 1961 e até agora apenas 40 pessoas com sangue RH nulo foram registradas. 9 delas são doadores incrivelmente valiosos, porque o seu sangue serve para qualquer receptor. Músculo palmar longo. Este músculo é um legado de nossos antepassados que costumavam escalar árvores. Um estudo recente mostrou que 16% das pessoas não têm esse tendão fino. Ele é muito fraco para afetar a sua pegada, e mesmo que seja cortado, não causará mudanças notáveis. Para verificar se você pertence a esses 16% da população, apoie o braço sobre uma superfície plana com a palma da mão para cima. Toque seu dedo mindinho com o polegar e os eleve delicadamente. Se você ver um ligamento em seu pulso, você é dono de um músculo palmar longo. Não se preocupe se você não é inútil na vida moderna. Bem, a menos que seu hobby seja escalada de árvores. Quimerismo genético. Os antigos mitos gregos descreveram a quimera como uma criatura com a cabeça e o pescoço de um leão, o tronco de uma cabra e a cauda de uma cobra. O quimerismo humano é um conjunto adicional de DNA. Às vezes aparece na forma de mosaico na pele ou heterocromia, mas na maioria das vezes permanece despercebido. O quimerismo não é perigoso, mas pode causar problemas familiares. Houve um caso em que uma mãe quase perdeu a guarda de seus filhos porque a análise genética mostrou que eles não eram parentes. A mulher precisava de um doador de rim, e depois que ela e seus familiares mais próximos deram suas amostras de sangue, todos ficaram confusos. 2 de seus 3 filhos não apresentaram semelhanças biológicas com a mulher. Somente após o exame do cabelo, da pele e do muco da mulher é que os médicos descobriram que ela era uma quimera. Ela foi formada a partir de 2 óvulos de sua mãe, fertilizados por 2 espermatozoides do pai. Mais tarde, os 2 embriões, criados como resultado, fundiram-se em um, formando uma única pessoa.
cílios duplos. Este é um distúrbio genético raro chamado distiquíase. A pessoa mais famosa com cílios duplos foi a estrela de Hollywood Elizabeth Taylor. A distiquíase geralmente não traz nenhum inconveniente. As pessoas com essa característica podem ter apenas alguns pelos escassos crescendo em uma linha ou duas linhas completas de cílios. No entanto, em alguns casos, a segunda linha pode ficar muito perto da mucosa do olho, causando irritação, por vezes muito intensa. Um buraco perto da orelha. Esta é uma fístula auricular congênita formada durante o desenvolvimento fetal e ocorrendo em cerca de 5% das pessoas. Na verdade, nos Estados Unidos, menos de 1% das pessoas têm isso. Na Ásia e em algumas partes da África, esse número é maior, de 5 a 10%. Supõe-se que seja uma herança remanescente do fato que os antepassados de todos os seres vivos já tiveram brânquias. Este buraco é muitas vezes herdado geneticamente. Eles podem estar presentes em uma ou nas duas orelhas. Essa distribuição é equilibrada. Ele pode ser removido cirurgicamente, mas em si não é perigoso. Costelas adicionais. Um adulto em cada 500 indivíduos tem uma costela extra. Enquanto todas as outras pessoas têm 2 dúzias, esses sortudos podem ter 25 ou mesmo 26 costelas em seu corpo. As costelas em excesso são mais frequentemente encontradas em mulheres. Tais costelas também são chamadas cervicais, pois estão localizadas na área da coluna cervical. Elas crescem logo acima da clavícula. Seu tamanho pode ser diferente, desde parcialmente formadas e pouco visíveis até costelas completas. Na maioria dos casos, elas não afetam a saúde e o bem-estar, mas às vezes atingem tamanhos impressionantes e causam desconforto. Elas podem comprimir os nervos e os vasos sanguíneos, o que pode resultar em dores nos ombros e no pescoço, e até mesmo dormência nos membros. Capacidade de perceber cores invisíveis. Outra característica mais comum nas mulheres é a tetracromia, em que a capacidade de distinguir os tons é muito melhor do que nas pessoas comuns. Descrevemos, por exemplo, a flor dente de leão como amarela. Uma pessoa tetracromática verá toda uma série de tons. Esta condição é causada por mutações no cromossomo X. Esta diferença permite que as pessoas vejam até 99 milhões de cores, enquanto que uma pessoa comum não percebe mais de 1 milhão. A cor favorita dessas pessoas é muitas vezes a branca, pois todas as outras cores podem parecer um pouco demais para elas. Uma artista da Austrália capta como ela percebe o mundo em suas fotos, onde a maioria das pessoas vê um único cinza, Conchetantico percebe laranja, amarelo, azul, verde. Suas fotos são como um mosaico de belas cores. Essa mutação é de fato mais comum do que pensamos. Cerca de 12% da população feminina possui, embora apenas uma pequena parte de todas essas mulheres possam apreciá-la. Pouca necessidade de dormir.
Essas pessoas podem restaurar completamente sua energia 2 vezes mais rápido que a maioria de nós. Entre tantos sortudos estavam Margaret Thatcher, Salvador Dalí, Winston Churchill e Nikola Tesla. E isso não é apenas sobre o regime correto do sono. O gene DEC2 é uma pequena mutação encontrada em pessoas que necessitam de menos sono. Cientistas da Universidade da Califórnia concluíram que as pessoas com a mutação DEC2 podem executar as mesmas tarefas em menos tempo. Você pode imaginar que, com 4 horas de sono diário, você ganhará 60 dias de tempo livre por ano. As pessoas que necessitam de menos sono não se sentem cansadas ou letárgicas, elas nunca dormem. O horário normal de acordar é às 4 ou 5 horas da manhã. Essas pessoas são, em geral, bastante energéticas e otimistas. Impossibilidade de aumento do colesterol. Há um pequeno grupo de pessoas sortudas que podem comer quase qualquer coisa sem se preocupar com o colesterol. O risco de desenvolver uma doença cardíaca é reduzido em até 90%. Enquanto que uma pessoa média se esforça para alcançar um resultado perfeito de menos de 100 mg de colesterol ruim por decilitro de sangue, as pessoas com essa mutação têm cerca de 15 mg. A razão é que essas pessoas não têm cópias ativas suficientes do gene PCSK9. As empresas farmacêuticas decidiram aproveitar isso e começaram a criar uma droga para bloquear o PCSK9. Para executar alguns movimentos, você usa determinadas partes do corpo que provavelmente nunca tinha ouvido falar. Neste vídeo você vai ver algumas peculiaridades do seu corpo que vão deixar uma simples pergunta: quais outros segredos ele esconde? Se ao menos um fato conseguir surpreender você, dê um like. A glabela. Com certeza, nem todo mundo sabe que o espaço entre as sobrancelhas é chamado de glabela. Os médicos usam esse ponto para descobrir se um paciente está ou não desidratado. Para ver se seu corpo tem água suficiente, pode beliscar a pele nesse local. Se ela não voltar ao formato normal e ficar esticada, significa que seu corpo precisa de hidratação. Você também pode verificar seu reflexo neurológico com a ajuda da glabela. É só dar uns tapinhas entre suas sobrancelhas por diversas vezes. Se você piscar, é porque o seu reflexo está ok. Na China, cartomantes que leem o rosto olham direto para este ponto para prever seu futuro. Lá, a glabela é chamada de Yin Tang e acredita-se que ela seja o ponto central do espírito e energia de uma pessoa. Sua sorte vai depender do formato dessa parte do rosto, principalmente se você tiver 28 anos de idade. E a cor deste pedaço de pele revela os segredos do seu futuro mais próximo. O tragus. Essa pequena bolinha de pele que fica na parte exterior da orelha desempenha um papel muito importante na hora de ouvir sons que vêm de trás. Eles chegam com um pequeno atraso se comparados com os sons que vêm da frente. Desse modo, seu cérebro consegue distinguir de onde o som está vindo. Na verdade, por fazer parte do lado externo do ouvido, o tragus geralmente ajuda a determinar a fonte do som ao direcionar as ondas sonoras para a parte interna do ouvido. Mas será que a parte externa do ouvido poderia fazer isso sem o tragus? O palmo. Sua mão pode ajudar a tirar medidas se você não tiver mais nada em mãos. Ah, entendeu o trocadilho? Talvez você já tenha ouvido falar nisso, ou quem sabe seja novidade para você, mas os seus dedos podem ser usados como uma ferramenta de medida. Nos tempos antigos, era muito mais comum usar as mãos para medir a distância.
Por exemplo, na Grécia as pessoas mediam o comprimento usando o palmo como uma unidade, que é a distância entre o polegar e o dedo mínimo. O comprimento de um palmo variava entre 17 e 22 centímetros. Então, da próxima vez que esquecer sua régua em casa, é só usar o palmo. Levator labii superiores. Não, essas não são palavras encantadas do mundo mágico de Harry Potter. Para falar a verdade, esse é o nome em latim do músculo levantador do lábio superior e asa do nariz, ou LLSAN abreviado. Há quem lembre desse nome ao fazer a associação com a frase em inglês Little ladies snore all night, algo como moças roncam a noite toda. A pessoa mais famosa que constantemente flexionava este músculo era Elvis Presley. Como você pode notar em fotos e vídeos, o finado rei do rock levantava parte do lábio superior, o que acabou virando sua marca registrada. Na linguagem popular, o músculo é simplesmente chamado músculo do lábio superior. Ele levanta o lábio de cima, aprofundando a dobra nasolabial e dilatando as narinas. Ele dá a impressão de que a pessoa está rosnando. A propósito, esse pequenino mecanismo levantador é o campeão de todos. Ele tem o nome mais longo de todos os músculos do corpo humano. Frênulo lingual e labial. Essas pequenas pregas são necessárias para segurar o lábio de cima e a língua. Graças ao frênulo da língua, você pode controlar os movimentos verticais e horizontais dela. Imagine como seria difícil sua vida se sua língua ficasse balançando à torta e à direito dentro da sua boca. Você ia falar assim. Outro benefício dessa parte aparece quando o feto está se desenvolvendo dentro da barriga da mãe. O frênulo guia a língua para que ela cresça para frente, em sentido oposto à garganta. Algumas pessoas têm um frênulo tão pequeno que faz com que elas falem com defeito, ou seja, é uma preguinha bem importante de se ter. O hallux. Hallux é o outro nome do dedão do pé. Graças a ele, nós conseguimos manter nosso equilíbrio quando estamos em pé, andando ou correndo. Ele toca o chão em todos os passos e dá apoio a quase 40% do peso do nosso corpo. Além disso, o dedão consegue suportar 2 vezes mais peso que todos os outros dedos juntos. Entretanto, o que se fala por aí sobre uma pessoa não conseguir andar ou correr se perder o dedão é nada mais do que um mito. Pessoas que não têm o hallux perdem sim um pouco do equilíbrio e força no passo, mas conseguem caminhar normalmente. Médicos não costumam oferecer próteses do dedão, mas alguns pacientes preferem tê-la para, por exemplo, usar sapatos abertos sem ter que lidar com olhares curiosos. Um fato interessante, porém, é que próteses de dedão estão por aí há um tempão. Andreas Nerlich, um patologista da Universidade Ludwig Maximilian de Munique, publicou um artigo descrevendo como a primeira prótese de madeira da história foi, na verdade, uma prótese do dedão criada em 1000 a.C. Ela foi encontrada em uma mulher egípcia e arranhões na sola deste dedão de madeira provaram que a mulher a usou durante toda a sua vida. Plicas semilunares e carúncula lacrimal. Não é o último dueto pop da Noruega. Essas palavras difíceis de pronunciar formam juntas aquela pequena parte mucosa dentro da córnea do seu olho, e elas são o único item nessa lista sem nenhuma utilidade mesmo. Elas estão mais para um presentinho de segunda mão da evolução. Elas servem como uma terceira pálpebra para criaturas anfíbias protegerem seus olhos debaixo d'água, mas mamíferos como os humanos não a usam para nada.
Bem, pelo menos nós humanos não as usamos para nada hoje em dia. Em um passado distante, nossos ancestrais costumavam ter uma terceira pálpebra que funcionava. Essa membrana meio transparente podia se mover de um lado para o outro do olho para protegê-lo durante guerras ou caças. Desse modo, ninguém desperdiçava seu precioso tempo piscando. Depois, quando as pessoas começaram a viver em grupos, esta parte do corpo se tornou obsoleta e desapareceu. Hoje, nós só tiramos as remelas do que um dia foi nossa terceira pálpebra. É difícil imaginar humanos com alguma coisa que se parece com os olhos dos passarinhos ou dos gatos? A maioria dos cientistas e biólogos acreditam que essa teoria faz sentido. Então, por que não deveríamos acreditar nela também? Você sabe de alguma outra parte do corpo que as pessoas veem no espelho todo dia, mas não tem nem ideia de como se chama? Conte pra gente nos comentários abaixo. A única parte do seu corpo que não possui suprimento de sangue é a córnea do olho. Ela recebe oxigênio diretamente do ar. Seu cérebro possui uma capacidade de memória equivalente a mais de 4 terabytes de um disco rígido. Parece que os computadores nunca irão se igualar à mente humana. Um recém-nascido pode respirar e engolir ao mesmo tempo por até 7 meses. Seu crânio é composto de 29 ossos diferentes. Os impulsos nervosos enviados pelo cérebro se movem a uma velocidade de 274 km por hora. Esta é a velocidade de um trem-bala. Um único cérebro humano gera mais impulsos elétricos em um dia do que todos os telefones do mundo combinados. Eu não consigo imaginar quantos impulsos gera em um ano. O corpo humano médio contém enxofre suficiente para matar todas as pulgas de um cão comum, carbono suficiente para fazer 900 lápis, potássio suficiente para disparar um canhão de brinquedo, gordura bastante para fazer 7 barras de sabão e água para encher um barril de 50 litros. Um barril de 50 litros. O coração humano bombeia 182 milhões de litros de sangue durante um tempo médio de vida. 50 mil células em seu corpo morreram e foram substituídas por novas enquanto você assistia esse número. O embrião humano já tem suas impressões digitais após 3 meses da concepção. O coração das mulheres bate mais rápido do que o dos homens. Um homem chamado Charles Osborne soluçou continuamente por 68 anos. Os cientistas que estudaram seu caso estimaram que ele soluçou 24 mil vezes por dia, ou cerca de 595.680.000 vezes ao longo da vida. As pessoas destras vivem em média 9 anos a mais do que as canhotas. Cerca de 2/3 das pessoas inclinam a cabeça para a direita quando se beijam. E você? A pessoa comum esquece 90% dos seus sonhos. Isso é mesmo ruim porque passamos cerca de 1/3 da nossa vida dormindo. O comprimento total de todos os vasos sanguíneos em seu corpo é cerca de 100 mil quilômetros. Em média, a taxa de respiração de uma pessoa é 1/3 maior na primavera do que no outono. Ao final da vida de uma pessoa, ela pode recordar em média cerca de 150 trilhões de informações. Perdemos 80% do nosso calor corporal na cabeça. O frio, você precisa usar um chapéu. Quando você cora, seu estômago também fica vermelho. Eu queria ver isso. Uma sensação de sede ocorre quando a perda de água é igual a 1% do seu peso corporal. A perda de mais de 5% pode causar desmaio e mais de 10% causa a morte por desidratação. É por isso que você deveria beber pelo menos 2 litros de água por dia. Pelo menos 700 enzimas são ativas no corpo humano. Os seres humanos são os únicos seres vivos que dormem de costas. A criança média de 4 anos faz 450 perguntas por dia. Acho que a maioria delas começa com "por quê?". Não só os seres humanos, mas também os koalas possuem impressões digitais únicas. Apenas 1% das bactérias pode fazer com que o corpo humano fique doente. Todo mundo vivo na Terra pode ser colocado confortavelmente em um cubo com lados com 1000 metros de comprimento. O nome científico do umbigo é umbilicus. Os dentes são a única parte do corpo humano que é incapaz de cicatrizar. Em média, uma pessoa precisa de 7 minutos para adormecer.
As pessoas destras mastigam a maioria de seus alimentos no lado direito de sua boca, enquanto que as canhotas fazem isso à esquerda. Apenas 7% das pessoas são canhotas. A fragrância das maçãs e das bananas pode ajudar uma pessoa a perder peso. Se o cabelo crescesse durante toda a vida, o comprimento total seria de cerca de 725 quilômetros. Uau! De todas as pessoas que podem mover suas orelhas, apenas 1/3 delas pode mover apenas uma delas. Durante a vida, uma pessoa, em média, acidentalmente engolirá 8 aranhas pequenas. O peso total das bactérias em seu corpo é de 2 quilos. 99% do cálcio contido em seu corpo está em seus dentes. Seus lábios são centenas de vezes mais sensíveis do que as pontas dos dedos. Um beijo aumenta o seu pulso a 100 batimentos por minuto ou mais. A força total dos músculos mastigatórios em um lado do maxilar é igual a 195 quilos. Você passa 278 diferentes tipos de bactérias para outra pessoa quando você a beija. Felizmente, 95% delas não são prejudiciais. A partenofobia é o medo de meninas virgens. Se você coletasse todo o ferro contido no corpo humano, você conseguiria apenas uma engrenagem pequena, grande o suficiente para o uso em um relógio. Existem mais de 100 vírus diferentes que causam resfriado. Se você beijar outra pessoa por um certo período de tempo, isso é muito mais eficaz em termos de higiene que o uso de goma de mascar, pois normaliza o nível de acidez nas cavidades bucais. Você pode perder 150 calorias por hora se você bater a cabeça contra a parede. Bem, não recomendamos que você faça isso, é apenas um fato interessante. Os seres humanos são os únicos animais que podem desenhar linhas retas. A pele humana é completamente substituída cerca de 1000 vezes durante a vida de uma pessoa. Uma pessoa que fuma um maço de cigarros por dia está fazendo o equivalente a beber meio copo de alcatrão por ano. As mulheres piscam cerca de 2 vezes menos do que os homens. A estrutura do seu corpo contém apenas 4 minerais: apatita, aragonita, calcita e cristobalita. Um beijo apaixonado causa as mesmas reações químicas no cérebro que o paraquedismo e o disparo de uma arma. Os homens são oficialmente classificados como anões se o seu nível de altura é inferior a 1,30 m, enquanto que para as mulheres a medida é de 1,20 m. As unhas das mãos crescem cerca de 4 vezes mais rápido do que as dos pés. As pessoas com olhos azuis são mais sensíveis à dor do que outras. Os impulsos nervosos no corpo humano se movem a cerca de 90 metros por segundo. 100 mil reações químicas ocorrem no cérebro humano a cada segundo. Todo mundo tem covinhas na parte inferior das costas, mas em algumas pessoas elas são mais pronunciadas do que nas outras. Elas aparecem onde a pelve se junta com o sacro, o que dá sentido à sua aparição. Se um gêmeo idêntico não tiver um certo dente, o outro gêmeo também não terá esse dente. A superfície de seus pulmões é aproximadamente igual à área de um campo de tênis. Durante toda a vida, passamos cerca de 2 semanas nos beijando. Os pelos faciais de um homem loiro crescem mais rápido do que os de um homem de cabelos escuros. Leucócitos no corpo humano vivem por 2 a 4 dias e eritrócitos por 3 a 4 meses. O músculo mais forte do seu corpo é a sua língua. O coração humano é aproximadamente igual em tamanho ao punho de uma pessoa. O coração de um adulto pesa entre 220 e 260 gramas. No nascimento, há 14 bilhões de células no corpo humano. Este número não aumenta ao longo da vida de uma pessoa. Após 25 anos, o número de células diminui em 100 mil todos os dias. Cerca de 70 células morrem no tempo que você leva para ler a página de um livro. Após 40 anos, o declínio do cérebro acelera bruscamente, e após 50 anos, os neurônios, isto é, as células nervosas, diminuem e o cérebro diminui. Ao nascer, o corpo de uma criança é constituído por cerca de 300 ossos, mas um adulto tem apenas 206.
Durante a vida de uma pessoa, o intestino delgado é de cerca de 2,5 metros. Depois de morto, os músculos das paredes do intestino relaxam e seu comprimento aumenta para 6 metros. Seu pulmão direito pode absorver mais ar do que o esquerdo. Uma pessoa adulta faz cerca de 23.000 inalações e exalações por dia. As menores células no corpo de um homem são as células do esperma. Existem cerca de 40.000 bactérias na sua boca. É hora de beijar alguém. Cada um de nós tem cerca de 2.000 papilas gustativas. O olho humano pode distinguir 10 milhões de cores diferentes. O composto químico no corpo humano que causa sentimentos do êxtase, a feniletilamina, também está contida no chocolate. Seu coração bombeia sangue com tanta pressão que seria capaz de elevar o sangue até o 4º andar de um prédio. Uma pessoa queima mais calorias enquanto dorme do que assistindo televisão. As crianças crescem mais rapidamente na primavera, assim como a grama. Todos os anos, mais de 2 milhões de pessoas canhotas morrem por causa de erros cometidos ao usar máquinas projetadas para pessoas destras. Acontece que um homem a cada 300 é capaz de se satisfazer oralmente. Você usa 17 músculos quando sorri e 43 quando você franze a testa. Aos 60 anos, a maioria das pessoas perde metade das suas papilas gustativas. A taxa em que o cabelo de uma pessoa cresce duplica durante um voo de avião. 1% das pessoas pode ver luz infravermelha e 1% pode ver radiação ultravioleta. Se você estivesse preso em um quarto completamente fechado, você não morreria por falta de ar, mas de intoxicação por dióxido de carbono. Estatisticamente, apenas uma pessoa em 2 bilhões atinge a idade de 116 anos. Em média, uma pessoa diz 4.800 palavras em 24 horas. As retinas dentro do olho cobrem cerca de 650 milímetros quadrados e contêm 137 milhões de células sensíveis à luz. 130 milhões são para a visão em preto e branco e 7 milhões são para ajudá-lo a ver as cores. Nossos olhos permanecem do mesmo tamanho que no nascimento, mas nosso nariz e orelhas nunca param de crescer. Na parte da manhã, você é cerca de 8 milímetros mais alto do que à noite. Os músculos que ajudam seus olhos a se concentrarem realizam em torno de 100.000 movimentos por dia. Para que os músculos das pernas façam a mesma quantidade de movimentos, você precisaria caminhar 80 quilômetros. A tosse equivale a uma carga explosiva de ar que se move a velocidades de até 100 km por hora. De acordo com pesquisadores alemães, o risco de ter um ataque cardíaco é maior na segunda-feira do que em qualquer outro dia da semana. Os ossos são cerca de 5 vezes mais fortes do que o aço. É impossível espirrar com os olhos abertos. As unhas encravadas são hereditárias. Uma pessoa morreria mais rapidamente de uma falta total de sono do que de fome. A morte ocorreria após 10 dias sem dormir, enquanto que de fome levaria várias semanas. A expectativa de vida média é de 2.475.576.000 segundos. Durante esse período, pronuncia-se em média cerca de 123.205.750 palavras e se faz sexo 4.239 vezes. Se alguma vez você pensou que todas as pessoas são estruturadas igualmente, pense novamente. Se você pensou que todas as partes do corpo são vitalmente importantes, você também não estava certo. No primeiro capítulo do livro A Descendência do Homem, Charles Darwin identificou aproximadamente uma dúzia de partes do corpo humano que ele descreveu como desnecessárias ou quase desnecessárias. O catálogo de Darwin estava longe de ser completo. Os nossos corpos estão cheios de partes que não precisamos. Nós preparamos uma lista chocante de 15 partes do corpo que irão desaparecer no futuro. Dê um joinha e continue assistindo. Pelo corporal.
O pelo corporal costumava proteger os seres humanos de condições climáticas extremas. Mas e agora que temos os nossos confortáveis moletons, blusões de lã e jaquetas de couro? Bom, aparentemente a maior parte do pelo no corpo humano não tem mais nenhuma função, então é muito provável que seja extinto no futuro. Com exceção talvez das sobrancelhas, elas evitam que o suor caia nos olhos, e o pelo facial masculino tem um papel importante em atrair o sexo oposto. Seio paranasal. E temos vários deles, o frontal, etimoidal, esfenoidal e maxilar. De fato, ninguém sabe o porquê ainda temos essas cavidades problemáticas cheias de muco, exceto, talvez para deixar a cabeça mais leve? Músculos extrínsecos da orelha. Alguns animais, coelhos e cachorros, por exemplo, conseguem mover suas orelhas de forma independente. Como isso acontece? Graças a estes músculos de nome exótico. Mas você sabe o que? O ser humano também possui, e é por isso que algumas pessoas talentosas conseguem mexer suas orelhas. Não tenha inveja, esses músculos não têm nenhum propósito. Existe apenas um fato, eles reagem a emoções positivas, mas ninguém entende o porquê. Dentes do juízo. Ah, essa dor, esse incômodo! Por que nossos organismos precisam formar esses dentes apenas para que tenhamos que extraí-los depois? É óbvio que os seres humanos de eras antigas precisavam mastigar plantas para ter calorias o suficiente para sobreviver. Mas hoje em dia, apenas aproximadamente 5% da população tem um conjunto desses, sejamos honestos, dentes inúteis. Além disso, a mandíbula humana diminuiu de tamanho no processo da evolução, e muitas pessoas simplesmente não têm espaço para esses dentes em suas bocas. Há muito tempo atrás, quando ainda não existia creme dental, eles serviam como moedores reserva, mas hoje em dia nós temos esperança de que eles sejam os primeiros a desaparecerem dessa lista. Sem mais altas contas dentárias. Costela cervical. Você já ouviu falar de costelas cervicais? É literalmente um conjunto de costelas cervicais, possivelmente um resquício dos répteis. Elas ainda aparecem em menos de 1% da população. Algumas pessoas têm esses ossos no lado direito ou esquerdo, e outras em ambos. Eles normalmente causam problemas em nervos e artérias. Talvez essa seja uma das razões pelas quais a maioria das pessoas que possuem esses ossos os removem. Músculo palmar longo. Existe um músculo longo e estreito que conecta o cotovelo ao punho. Ele já não existe em 11% dos seres humanos de hoje, então podemos apostar que ele desaparecerá completamente. Esse músculo foi importante para escalar e se segurar, mas hoje em dia, vamos encarar a verdade. A não ser que você seja um artista marcial ou um alpinista, você provavelmente nem notaria se ele desaparecesse. Mamilos masculinos. Primeiramente a questão, por que homens e mulheres têm mamilos? Bom, é um tanto curioso. Nos estágios iniciais do desenvolvimento do feto, uma criança ainda não nascida é efetivamente sem gênero. Deste modo, mamilos são presentes tanto em homens quanto em mulheres. Homens, de maneira geral, não têm os níveis necessários de prolactina para estimular a lactação, então normalmente não produzem leite, mas existem exceções a esta regra. Músculo do arrepio. Este é o mais fofinho de todos. Você sabia que estes são os músculos pequenos que permitem que animais inchem o seu pelo para proteção ou para intimidar outros? Você já percebeu o seu gato parecendo um porco-espinho? São eles, estes músculos, que fazem isso. Eles existem para que o animal possa parecer maior do que é e, portanto, ter uma chance maior de assustar o seu inimigo.
Agora é hora da surpresa! Seres humanos também possuem esses músculos. Arrepios são um indicador de que eles estão funcionando. Nós temos arrepios se ficamos com medo, fascinados ou com frio. Aparentemente, nós perdemos a maior parte do pelo e adquirimos roupas quentes. Não precisamos mais de proteção adicional a temperaturas congelantes ou de um meio para intimidar os nossos rivais. Você está gostando do vídeo até então? Lembre-se de clicar no botão curtir, pois tem mais por vir. Apêndice. Por que precisamos dele? Este tubo muscular estreito anexado ao intestino grosso tinha uma função há muitos séculos atrás. Era uma área especial para digerir celulose quando a dieta do ser humano consistia principalmente de comida vegetal e não animal. Mas e agora? Algumas pesquisas mostram que essa parte do corpo pode, na verdade, ser útil. Ela pode armazenar uma bactéria especial, boa para aqueles que estiverem sofrendo com diarreia. De qualquer forma, o apêndice pode inflamar e levar à apendicite. Esta é considerada uma das emergências mais comuns. Uma operação imediata é normalmente necessária, mas isso pode ser feito por meio de laparoscopia e leva apenas cerca de 8 minutos. Por sinal, você sabia que, de acordo com pesquisas, o homem tem maiores chances de ter apendicite do que a mulher? 13ª costela. Os nossos primos mais próximos, os chimpanzés e os gorilas, têm um conjunto extra de costelas. E quanto a nós humanos, a maioria de nós tem 12 pares, com exceção de 8% dos adultos que têm um par extra. Cóccix. Você nunca ouviu falar do cóccix? E quanto ao seu outro nome, osso caudal? É tudo o que restou do rabo que a maior parte dos mamíferos ainda utiliza para equilíbrio e comunicação. Ainda mais, existem 100 casos documentados de bebês que nasceram com uma cauda. Qual é a função do cóccix? Nenhuma. Bom, vários músculos são conectados a este ponto e nos ajuda a nos apoiarmos quando sentamos ou deitamos de costas. Contudo, não é vitalmente importante. Terceira pálpebra. Uma terceira pálpebra. Você vai se perguntar, nós temos isso? Sim, nós humanos temos uma pequena membrana no canto interno do olho. É o que restou de uma membrana que pássaros e mamíferos tinham para proteger os seus olhos e remover impurezas, ao mesmo tempo em que providenciava visibilidade. Tubérculo de Darwin. É um pequeno ponto de pele dobrado na parte superior de cada orelha que é ocasionalmente encontrado em seres humanos modernos. Pode ser um vestígio de uma estrutura maior que nos ajudava a focar em barulhos distantes. Hoje em dia, apenas 10% das pessoas têm essa saudação do passado. Mas existe uma teoria de que muito mais pessoas carregam o gene responsável pela sua aparição, e ele simplesmente não aparece. De qualquer forma, com toda a tecnologia moderna utilizada para aprimorar a audição, não é nenhuma surpresa que esteja sendo extinto. Músculo subclávio. Este pequeno músculo vai da primeira costela até a clavícula, por baixo do ombro. Seria útil se o ser humano ainda caminhasse em 4 patas. Este não é o caso, mas algumas pessoas ainda têm um, algumas nenhum e poucas têm os dois. Dedos do pé. Sim, você ouviu corretamente. Cientistas descobriram que os seres humanos costumavam caminhar e se equilibrar mais no meio do pé, mas agora temos gradualmente transferido nosso equilíbrio para a lateral do dedão do pé. Estudos também demonstram que o nosso centro de equilíbrio ainda está sendo alterado para dentro. Então, assim sendo, os seres humanos costumavam utilizar os dedos do pé para se equilibrar, mas agora não os usam mais. Se isso continuar assim, não precisaremos mais dos nossos dedos dos pés. Você acha que este futuro é possível?
Compartilhe a sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos. Eles precisam saber o que esperar do futuro. Junte-se a nós no Incrível clicando no botão de inscrever-se.